Colossenses, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 11. Eu estarei lendo o versículo 1 até o versículo 11. Todos acharam amém? Dá mais um tempinho. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis, em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade. Isso em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Amém, irmãos? Vamos fazer mais uma oração? Peça a Deus nesse momento que Ele fale ao seu coração. Deus, Ele é aquele que te sonda, é aquele que te conhece. Deus sabe como você se encontra exatamente nessa noite. E eu creio que Ele tem uma palavra para você. Quem pode dizer amém por isso? Se você crê, então abra a sua boca nessa oração. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nós somos gratos, ó Deus, por tudo, ó Pai, Tu já fizeste, Senhor, na noite desse dia. Nós te agradecemos, Senhor, pela maneira como Tu, ó Pai, trabalhaste nos louvores, Senhor, daquilo que Tu falaste ao nosso coração, ó Pai. Sim, Senhor, Tu és aquele que trabalha em meio dos louvores, ó Deus. Pai, eu te louvo por cada filho Teu que aqui chegou. Deus, eu não conheço, Senhor. Eu não conheço como se encontra cada coração, mas nós queremos um Deus, Senhor, que sonda e que conhece, Senhor. Eu creio, Senhor Deus, e antes mesmo, ó Pai, de cada um se preparar, Senhor Deus, para esse culto, ó Deus, nessa noite Tu já havias preparado uma palavra, Senhor, para cada um de nós. Então, Senhor, fala a cada coração, Senhor, que eu vinha, Senhor, me esconder atrás da cruz e que Tu venhas falar, Senhor, não conforme aquilo que eu quero, mas conforme aquilo que Tu queres, ó Pai. Deus, nesse momento, Senhor, repreendo, ó Pai, eu repreendo, Senhor Deus, toda obra do inferno, todo empecilho, todo atrapalho, tudo que tente impedir o Teu povo, Senhor, de ouvir a Tua voz, eu repreendo agora em nome de Jesus. Pai, trabalha nessa noite. Sim, Senhor, que nós venhamos, Senhor, conhecer a Tua vontade. Que nós venhamos, Senhor, nos deleitar, nos agradar na Tua vontade, Senhor, para que a cada dia nós possamos andar contigo, ó Pai, sendo agradáveis a Ti. Pai, nós Te louvamos. Pai, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Paulo, meu querido, muito obrigado. Viu? Ajuda um bocado, quando já traz o copo aqui já aberto, ajuda um bocado o pregador. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, acabamos de ler uma passagem aqui do livro de Colossenses. E eu gostaria de falar, antes de entrar na mensagem em si, falar um pouco sobre essa igreja. Essa igreja que ficava perto de Éfeso não foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo.
nem ao menos se conhece que o apóstolo Paulo visitou essa igreja. Tudo indica que não. Mas o apóstolo Paulo pregou a palavra aos Efésios. E através das pessoas que escutaram essa palavra, pessoas que moravam em Colossos, que foram até a cidade de Éfeso, escutaram a palavra e voltaram, o povo ali de Colossos ficou conhecendo da palavra do Senhor, a palavra desse evangelho. E um desses, possivelmente, foi Epáfras, o qual Paulo fala aqui que era ministro do Senhor, possivelmente era aquele que pastoreava a igreja dos Colossenses. E ele trouxe informações dessa igreja ao apóstolo Paulo, ele que estava preso. Epáfras foi até o apóstolo Paulo e trouxe informações, levou informações dessa igreja para o apóstolo. E ele trouxe as dificuldades que aquela igreja estava enfrentando. Ele trouxe as lutas que ele estava enfrentando, mas também trouxe as virtudes dessa igreja. E dessas virtudes, o que me chama mais a atenção é no versículo 4, quando o apóstolo Paulo diz que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor. Duas características dessa igreja, o qual o apóstolo Paulo se alegrava. E são duas características, irmãos, essenciais para todo aquele que faz parte da igreja de Cristo. Em primeiro lugar, é óbvio, é claro, a fé firmada em Cristo Jesus. Não a fé tão somente firmada em Jesus, mas em Cristo Jesus. Nós sabemos muito bem que os judeus esperavam a vinda do Messias, do Cristo. E quando o apóstolo Paulo fala aqui que a fé daquela igreja era firmada em Jesus Cristo, era porque aquela igreja ela tinha verdadeiramente Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E não somente isso, era uma igreja que possuía o amor, como ele fala aqui, em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos. Eu gosto de falar um pouco sobre esse amor que o apóstolo Paulo fala aqui. O amor descrito na Bíblia, não é um amor, não é apenas um sentimento. Como o mundo lá fora fala, o mundo lá fora fala, principalmente através dos seus veículos de comunicações, principalmente a televisão, através de novelas, fala que o amor é um sentimento. Mas a Bíblia fala que o amor é muito mais do que um sentimento. O amor, ele é composto de atitudes. Porque nada adianta eu dizer ao meu irmão que eu amo se as minhas atitudes não demonstram esse amor. Amém, irmãos? Não adianta eu dizer para minha esposa, olha, eu te amo, se as minhas atitudes para com ela não demonstram isso. E o mais interessante é que o apóstolo Paulo fala não somente do amor, mas do amor que tendes para com todos os santos. Agora nós olhando para dentro de nós, será que nós expressamos essas duas características? Eu creio que todos que aqui estão têm a sua fé firmada, fundamentada em Cristo Jesus. E possuem também o amor dentro de si. Mas será que nós estamos expressando, comunicando esse amor para com todos? Infelizmente, uma grande parte dos que compõem a igreja chegam aqui apenas no domingo e saem e não têm essa oportunidade de comunicar esse amor. E o nosso desejo nessa noite, o desejo de Deus para todos nós mudemos de atitude. Passemos a comunicar esse amor, tanto para os que estão dentro da igreja, como para os que estão fora. E nós temos muitas oportunidades, graças a Deus, hoje nós temos várias oportunidades de demonstrar esse amor. Hoje, perto da sua casa, com certeza tem um grupo de acolhimento onde nós estamos vivendo isso hoje em dia. Quinta-feira mesmo nós fomos lá no grupo na casa do Marcelo, onde foi maravilhoso, onde nós desfrutamos desse momento de comunhão, onde nós podemos vivenciar desse amor, conforme está escrito ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós podemos desfrutar do amor. Mas não fica só por aí, mas não podemos perder essa oportunidade. Você que faz parte dessa igreja, que ainda não está em nenhum grupo de acolhimento, comece a fazer parte, comece também a desfrutar desse amor. Amém, irmãos? Mas temos que desfrutar esse amor para com todos, não somente para os que estão mais próximos de nós. Mas o apóstolo Paulo fala, para com
todos. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, diante dessas notícias a respeito da igreja de Colossos, ele diz que passou a orar mais por aquela igreja. O versículo 9 ele diz: por esta razão, nós também desde o dia em que ouvimos essas notícias, não cessamos, não paramos de orar por vós. Mas qual era a oração do apóstolo Paulo? Qual era a petição do apóstolo Paulo? Vindo de quem veio essa oração, vale a pena nós considerarmos e tirarmos lições e aprendermos e trazermos isso para nós. Levando em consideração que toda a palavra de Deus, eu creio que nós cremos nisso, toda a palavra de Deus é inspirada, é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir com justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Se nós cremos nessa inspiração da palavra, nós devemos pegar essa oração e trazer lições para as nossas vidas. Amém ou não amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo passa a orar pela igreja de Colossenses. Qual era o conteúdo da oração do apóstolo? Ele diz: e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. A petição, o desejo, a oração do apóstolo Paulo para aquela igreja é que eles fossem cheios, em primeiro lugar, do conhecimento da vontade do Senhor. Conhecer a vontade do Senhor. Irmãos, se nós quisermos ser fiéis ao Senhor, a primeira coisa nós temos que conhecer essa vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor para as nossas vidas? O apóstolo Paulo, ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, Atos Apóstolos 22, ele diz que quando o Senhor, ele o chamou, ele disse que é para que ele conhecesse em primeiro lugar a sua vontade. Tanto é que em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, versículo bem conhecido de todos, ele diz, ele faz uma oração, ele roga aos romanos que rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Depois ele diz, olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que assim você entenda qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a oração do apóstolo pela igreja de Colossos era essa, para que eles conhecessem essa vontade. E ele fala não somente de conhecimento, ele fala de sabedoria. Então qual é a diferença, irmão Ricardo, entre o conhecimento e a sabedoria? Conhecimento é a quantidade de informação que você adquire. Sabedoria é o uso que você faz desse conhecimento. Não basta totalmente você conhecer a vontade de Deus, mas qual é a tua atitude em relação a esse conhecimento, a essa vontade? E por fim o apóstolo Paulo fala inteligência espiritual. Irmãos, nós só podemos usar de sabedoria dessa vontade, desse conhecimento da vontade de Deus, através do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Nós temos que a cada dia sermos dependentes do Espírito Santo para que Ele nos oriente nessa vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo ora por esse conhecimento, não é apenas para conhecermos por conhecer. Os versículos seguintes, ele diz o seguinte, para que? O versículo 10, ele mostra para que nós temos que ter esse conhecimento. Versículo 10 diz o seguinte, para que possais andar dignamente diante do Senhor. E é aqui que eu gostaria de parar um pouco mais. Esse conhecimento da vontade de Deus é para que nós possamos andar dignamente diante do Senhor. E é impossível nós falarmos de conhecimento, de andar dignamente, melhor falando, diante do Senhor sem lembrarmos, sem fazermos menção de Enoque. A Bíblia traz biografias de muitos homens,
pessoas que puderam fazer grandes feitos. Mas uma biografia me chama mais atenção. É uma biografia pequena, mas que para mim é uma das mais ricas. E essa biografia é a de Enoque. Vamos abrir, irmãos. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 21 a 24. Gênesis, se você for rápido de endereço, abre em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 5, versículo 21 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém, e andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, e já não era mais, porque Deus para si o tomou. Amém, irmãos? A única coisa que a Bíblia fala a respeito de Enoque é que Enoque andou com Deus. Você pode se perguntar, mas irmão Ricardo, se ele andou com Deus, andou para quê? Com qual finalidade? Andar com Deus, irmão Ricardo, me parece que é um meio, não é um fim. Andar com Deus é um fim e não um meio. Se eu consigo andar com Deus, não preciso de mais nada. Deus já pode me levar, assim como Ele fez com Enoque. O apóstolo Paulo mesmo falou que para ele, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por quê? Porque o apóstolo Paulo também andava com Deus. Se tem algo que nós devemos almejar em nossas vidas, se você tem que ter uma ambição dentro do seu coração, que sua ambição seja andar com Deus. Que a sua ambição seja ter uma comunhão mais íntima com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós observamos isto na vida de Enoque. E o apóstolo Paulo fala, se nós quisermos entender o que é andar com Deus, você pode perguntar, irmão Ricardo, me fale mais, como é que eu sei que eu estou andando com Deus? O que é que eu faço para andar com Deus? O versículo 10 diz o seguinte: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Como? Ele começa a trazer características de um homem que anda com Deus. Vemos aqui algumas características do servo, da pessoa que anda com o Senhor. E a primeira é agradando-lhe em tudo. Primeira característica do homem que anda com Deus: agradando-lhe em tudo. Vamos abrir as nossas Bíblias. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Como é que eu sei que eu agrado a Deus? Como é que o homem agrada a Deus? Deus, na sua palavra, muitas vezes Ele usa de figuras, usa o nosso linguajar para que nós compreendamos. Acerca da sua vontade, acerca daquilo que Ele quer para nós. E para agradar a Deus, nós sabemos que Deus Ele não tem mão, não tem olhos, não tem boca, mas Ele usa dessa linguagem para que nós compreendamos a respeito da sua pessoa. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9 diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando por pessoas, para que Ele se mostre forte. A primeira maneira de você agradar ao Senhor é você se colocando à disposição do Senhor. Livro de Ezequiel, a Bíblia nos mostra que o Senhor Ele diz: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esse povo, para que eu não destruísse. O Senhor está constantemente procurando por pessoas. E uma das pessoas que o Senhor achou, uma das pessoas que agradou o Senhor, foi Noé.
A Bíblia nos fala, nos tempos de Noé, todo o povo, todas as pessoas haviam se esquecido de Deus. As pessoas andavam de mal a pior. E o mal dessas pessoas era tão grande, que a Bíblia diz que o Senhor, ele se arrependeu. O Senhor se entristeceu de ter criado um homem. Até que ele olha para a terra e acha Noé. E a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. E o mais interessante é que a Bíblia diz que ele achou graça aos olhos do Senhor, por quê? Porque ele andou com Deus. Aleluia. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Os olhos do Senhor passeiam por esse lugar. Ele está procurando pessoas que sejam agradáveis a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nós somos o doce perfume de Cristo. A igreja do Senhor, a igreja santa, a igreja transformada, é o doce perfume de Cristo. Nós temos que agradar os sentidos do Senhor, os ouvidos do Senhor, os olhos do Senhor, o paladar do Senhor. Nós temos que ser agradáveis ao Senhor. Porque eu não andaria constantemente com alguém que não fosse agradável a mim. Alguém que não fosse agradável. Você andaria com uma pessoa desagradável sempre? Ninguém consegue. O Senhor quer andar conosco lado a lado. Mas nós temos que ser agradáveis a Ele. Amém, irmãos? No livro de Apocalipse, a igreja fala, a palavra do Senhor nos fala de uma igreja que não era agradável ao Senhor. A igreja de Laodiceia. A Bíblia nos diz a respeito dessa igreja que ela nem era quente, nem era fria, mas ela era morna. E porque ela era morna, o que é que o Senhor iria fazer? Vomitá-la de sua boca. Quando nós não somos agradáveis ao Senhor, nós estamos correndo o risco de sermos vomitados da boca do Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor olhe para esse lugar, encontre em nós pessoas agradáveis a Ele. Primeira característica de uma pessoa que anda com Deus é uma pessoa que é agradável a Ele. Segunda característica, frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. Vamos abrir comigo o livro de João, Evangelho de João, capítulo 15. A segunda característica de um homem que anda com Deus, ele frutifica em toda boa obra. Jesus Cristo diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. O agricultor é o Pai, a videira é Cristo, e nós somos jambuzeiros, fomos enxertados nessa videira. E Jesus Cristo nos fala aqui nesse momento, que toda vara, que somos nós, fomos enxertados na videira, que não dá fruto, o que acontece com ela? É cortada. E o que acontece com aquela que dá fruto? Ela é podada. Para quê? Ela é limpa. Para quê? Para que dê mais frutos. Se você está passando pela poda, se você está passando pela limpeza, se você está passando pela prova, pela dificuldade, pela provação, seja de enfermidade, seja no trabalho, seja o que for, louve a Deus. Porque isso só acontece com aqueles que dão frutos. Amém ou não amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, se nós não damos frutos, nós estamos correndo o risco de sermos cortados da videira que é Cristo. Segunda característica da pessoa que anda com Deus, ela frutifica. E existe, irmãos, vantagens em nós frutificarmos. Primeiro, nós já falamos, nós não seremos cortados, mas seremos podados, limpos constantemente pelo Senhor. E o segundo é que as nossas orações serão respondidas. Quando nós não damos frutos, nossas orações não são respondidas. O versículo 16 ainda de João 15 diz o seguinte: não me escolheste vós a mim,
Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei com uma finalidade. Com uma finalidade. Que finalidade é essa? Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Muitas vezes nossas orações não são respondidas porque nós não estamos frutificando. Nós não estamos frutificando como o Senhor quer. O apóstolo Paulo fala que nós temos que frutificar em toda boa obra. Quer um exemplo dos frutos? Vale para Gálatas 22, você vai ver ali a relação dos frutos do Espírito. E nós temos que ter cada um deles dentro de nós. Não adianta vocês, eu tenho amor, mas não tenho a bondade. Nós temos que frutificar em tudo. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda característica daquele que anda com Deus: frutifica em toda boa obra. Terceira característica: cresce no conhecimento de Deus. Irmãos, uma coisa leva a outra. Quanto mais eu conheço da vontade de Deus, mais eu cresço no conhecimento dEle. Quanto mais eu cresço no conhecimento de Deus, mais eu cresço no conhecimento da sua vontade. Você pode dizer até para mim, mas irmão Ricardo, eu conheço de Deus, eu tenho conhecimento de Deus, eu acredito em você. Todos nós temos algum conhecimento de Deus. Assim como todos nós conhecemos o mar. Mas você pode me dizer, mas eu nunca fui ao mar. Principalmente aqui, no centro-oeste, estando no mar, talvez tenha alguém aqui que nunca foi no mar. Mas pelo menos viu pela televisão e diz, eu conheço o mar. Conhece, viu pela televisão. Mas existe aquele que, de vez em quando vai passar um final de semana nas praias do Nordeste, assim como o José, de vez em quando vai, né, José? É bom. Eu já estou com saudade das praias lá de Pernambuco, da minha terrinha. E o José diz, eu conheço o mar. Conhece mesmo. Conhece mais do que aquele que viu apenas pela televisão. José pode dizer, eu conheço o mar. Mas tem aquele pescador. Aquele pescador que vive da pesca, que mora juntinho ao mar. Todo dia sai logo cedo, pescar o seu peixe. Tira o seu sustento ali do mar. E diz, eu conheço o mar. E conhece, com certeza. Conhece mais do que o José, que vai passar apenas alguns finais de semana. Conhece mais do que aquele que viu apenas pela televisão. Mas existe aquele capitão daquele cruzeiro que atravessa os mares. Sai ali de Santos, vai parar em outro continente. Ele corta os mares em seu navio e diz, eu conheço o mar. Com certeza, ele conhece o mar. Conhece mais do que o pescador, que apenas vive ali no litoral. Conhece mais do que o José, que apenas conhece alguns finais de semana, apenas vai alguns finais de semana, e mais do que aquele que viu pela televisão. O capitão pode dizer, eu conheço o mar. Mas existe aquele que pilota aquele submarino que vai até as mais altas profundezas do mar. E conhece as profundezas onde o capitão jamais sonhou em ir. E diz, eu conheço o mar. Verdadeiramente conhece mais que o capitão, mais do que o pescador, mais do que o José e mais do que aquele que viu apenas pela televisão. O ponto, irmão, não é se você conhece a Deus ou não. O ponto é o quanto você conhece a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O quanto você conhece de Deus. Muitas vezes nós apenas passamos alguns finais de semana, tivemos um encontro com Deus maravilhoso e paramos por aí agora. Eu já conheço a Deus. Eu fui para o encontro, eu conheci a Deus, agora para mim está bom. Deus tem muito mais para ser conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que você comece a sobreviver. Assim como o pescador, ele sobrevive do mar, você tem que sobreviver de Deus. Deus quer que você corte os mares. Você viva totalmente para Deus. Deus quer que você conheça até as profundezas. Deus tem muito para ser conhecido. E nós estamos nos conformando em apenas molhar a ponta do nosso pé. Amém, irmãos? Característica.
Característica daquele que anda com Deus: ele conhece a Deus, ele agrada a Deus, ele frutifica, ele também conhece a Deus. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É algo contínuo, algo que não para, não para. Quantas pessoas dentro da igreja não estão buscando mais, conhecer mais do Senhor? Existe um oceano todo pela frente e tanta gente está morrendo de sede. Como está a tua busca em conhecer ao Senhor? E Oséias também fala, o Senhor fala no livro de Oséias que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, Oséias fala, eu também te rejeitei para que não sejas sacerdote diante da minha casa. Quando nós rejeitamos conhecer a Deus, nós somos rejeitados como sacerdotes diante do Senhor. Então nós precisamos crescer nesse conhecimento. Quarta característica daquele que anda com Deus: ele se fortalece na força do Senhor. Ele busca forças no Senhor. Nós temos que depender completamente do Senhor, irmãos. Vamos voltar ali para Colossenses, desmarquei aqui. Versículo 11 diz o seguinte: corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória. E eu queria aqui destacar esse segundo a força da sua glória. Nós temos que buscar a força em Deus. Deus tem força para cada um de nós, segundo a força de sua glória. É diferente de dizer, Deus tem da força da sua glória. Ele tem segundo a força de sua glória. E o que é isso, irmão Ricardo? Qual é a diferença? Uma coisa é um milionário dizer, eu vou dar da minha fortuna para abençoar você. E outra coisa é dizer, eu vou dar segundo a minha fortuna para abençoar você. Se é segundo a fortuna, quanto maior a fortuna dele, mais nós seremos abençoados. Amém? E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor tem para nós segundo a força da sua glória. Nós estamos, irmãos, muitas vezes tem gente morrendo raquítico, fraco, enquanto Deus tem força para nos dar. Deus quer que nós sejamos fortalecidos na força do seu poder. Deus quer que nós confiemos completamente do Senhor, confiemos no Senhor. Nós tomemos a posição de Josafá. Josafá, diante da dificuldade, ele tomou essa atitude. Ele reconheceu em primeiro lugar, eu não tenho força. 2 Crônicas, capítulo 20, fala isso. Que veio 3 grandes povos para lutar contra o povo de Judá, cujo rei era Josafá. E Josafá, na oração que ele fez a Deus, ele disse, olha, Senhor, no meu braço não tem forças contra essa grande multidão que vem contra mim, nem eu sei o que fazer, mas os meus olhos estão fixos em Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, Senhor, eu sei que Tu tem forças para fazer isto e muito mais. Aleluia. Senhor, eu sei que apenas, Senhor, com um sopro, Tu vai me dar vitória. Em mim eu não tenho forças. Se eu for confiar no meu exército, eu estou derrotado. Mas a minha confiança é em Ti. Será que você tem tomado essa posição diante da luta que você tem passado? Apareceu a dificuldade, a primeira coisa que você pensa é usar o seu braço. Não, eu vou lutar e vou conseguir. Você tem se esquecido de colocar a tua dificuldade diante do Senhor. O Senhor tem forças para te dar. E o que eu acho maravilhoso, irmãos, eu acho tremendo no Senhor, que o Senhor não tão somente tem força para nos dar vitória imediata. Ele não trabalha dessa forma. A primeira coisa que o Senhor faz, Ele nos dá graça. O Senhor nos dá graça para suportar até o dia da vitória. Amém, irmãos? O Senhor, Ele te dá graça. Existe um dia determinado para a tua vitória, eu creio dessa forma.
Existe um dia já marcado no calendário do Senhor, onde Ele vai mudar o quadro na tua vida. Assim como Ele mudou o quadro na vida de Jó. Mas antes disso Ele derramou graça na vida de Jó para suportar até o dia da vitória. E Deus, Ele vai derramar graça sobre a tua vida nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu venho como profeta de Deus para profetizar graça na tua vida. Aleluias. Eu venho como profeta de Deus para dizer, olha, Deus está derramando graça. Você vai suportar. E não é suportar com tristeza não, é suportar com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você vai dizer, conforme diz o apóstolo Paulo, tenho por certo isso, que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Amém, irmãos? Aleluias. Não pode ser comparado. É uma enfermidade, não se compara com a vitória que o Senhor tem para você. Aleluias. É porta fechada, não se compara com aquilo que Deus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Porque o versículo 11 diz o seguinte: corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência. Porque é isso que o Senhor tem para te dar nessa noite, paciência e longanimidade, e não apenas isso, é com gozo, é com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Paciência e longanimidade com gozo, aleluias. Essa é a quarta característica daquele que anda com o Senhor, aleluias. Ele se refugia em Deus. Ele é corroborado na força de Deus, aleluias. Você quer andar com Deus, procure forças nele. Pare de confiar na força do seu braço. Pare de confiar em A e B, confie na força que o Senhor tem para você. Ele vai te dar paciência, a mesma paciência que Jó teve. Ele vai te dar longanimidade e vai te dar alegria, aleluia. Você vai passar pela prova sorrindo. Louvado seja o nome do Senhor, confiando em Deus, Ele já preparou a minha vitória, então agora é só esperar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é só confiar, só esperar, que o dia da vitória vai chegar. Aleluias. Agradar ao Senhor, frutificar em tudo, aleluias. Crescer no conhecimento. E confiar e buscar força no Senhor. As características daquele que anda com Deus. E como eu falei no começo, irmãos, andar com Deus não é um meio, é um fim. Eu te convido a abrir a sua palavra mais uma vez. Já estamos encerrando. Tem duas orações, irmãos, que mostram a diferença entre aquele que busca andar com Deus como um meio para alguma coisa, como aquele que busca andar com Deus como fim. Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao 22, fala sobre Jacó. É uma oração que sempre me causou estranheza. Que oração é essa? E muitas vezes nós lemos essa oração de Jacó e nós dizemos amém. Eu faço minha a oração de Jacó. Gênesis capítulo 28, versículo 20. Do 20 ao 22 que diz o seguinte. Essa oração Jacó fez quando ele fugia do seu irmão Esaú. E antes, isso é importante, antes de ter aquele encontro com Deus, onde ele lutou com Deus. Ele fez a seguinte oração. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar dessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Essa foi a oração de Jacó. Parece uma oração bonita, né? Se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, o Senhor, então, o Senhor me será por Deus. Quantas pessoas têm entrado na igreja fazendo essa oração de Jacó? Eu vou entrar na igreja, eu vou aceitar esse Deus. Se ele fizer isso, se ele fizer aquilo, se ele fizer aquilo outro, então ele me será por Deus. Se ele mudar o quadro da minha vida, se ele abrir uma porta de emprego para mim, se ele curar a minha enfermidade, se ele mudar a situação na minha casa, então
ele me será por Deus. E quando muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que ele quer, o que é que ele faz? E eu vou cumprir a minha palavra. Não aconteceu, então, sai logo da igreja. É assim ou não é? Muitas pessoas estão fazendo a oração do se então. Mas tem outra oração que eu gostaria de ler com os irmãos. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Enquanto Jacó fez a oração do se então, Abacuque fez uma oração diferente, que eu acho maravilhosa essa oração. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, é a oração do ainda que, todavia. Diz assim a palavra do Senhor: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, ainda que tudo isso aconteça, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a oração que agrada a Deus. Essa é a oração daquele que quer andar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A oração do ainda que a porta não se abra, ainda que a enfermidade não tenha cura, ainda que as coisas, humanamente falando, vão de mal a pior, ainda que todos os meus amigos me abandonem, ainda que a dificuldade financeira só aumente, todavia, eu me alegrarei em Deus, exultarei, não é só se alegrar, é exultar em Deus, exultarei em Deus, o Deus da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu lhe pergunto, qual oração você tem feito? Qual oração você tem feito? A oração de Jacó? Se então, se o Senhor me abençoar, aí o Senhor não te abençoou como você queria até hoje, você está pensando hoje, não, eu vou me embora daqui, as coisas não mudou, vou pegar o beco, eu vou vazar, não está mudando, aqui a oração do pastor William aqui não está sendo forte não, vou me embora, os irmãos aqui não estão orando com fé não, vou me embora, se não conseguir a bênção, ou você está fazendo a oração de Abacuque, ainda que eu não veja com meus olhos humanos as coisas mudarem, eu continuarei esperando no Senhor. Eu continuarei me alegrando no Senhor. Aleluias. O Senhor te fala nessa noite, vale a pena fazer a segunda oração. Aleluias. Vale a pena, sabe por quê? Porque andar com Deus não é um meio para você conseguir aquilo que você quer, não. Andar com Deus é um fim. É o maior privilégio que pode acontecer na tua vida, é você dizer, eu andei com Deus. E mais ainda o Senhor falar, Ele andou comigo. Aleluia. É o Senhor olhar para você e achar graça, assim como Ele achou graça com Noé. É Ele poder dizer de você, assim como Ele disse de Enoque, Enoque, Ele andou comigo. Aleluia. É poder dizer de você, assim como Ele disse de Davi, achei em Davi um homem segundo o meu coração. Davi cheio de falhas, cheio de erros, nós sabemos tudo aquilo que Davi passou, mas Deus, Ele disse, achei Davi um homem segundo o meu coração, porque ele se alegrava na minha presença, e tão somente nisso. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.